Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título Senhor do Sábado. Esse aqui é o foco do verso para memorizar. Quando Jesus, então, ali diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esse texto aqui, esse episódio, a gente sabe que foi no período onde Jesus estava com os discípulos e eles colheram espigas. E os fariseus, então, criticaram, dizendo que ele estava fazendo o que não era lícito. Por diversas vezes, Jesus ele era acusado e afrontado através dos discípulos, ou seja, eles faziam uso dos feitos dos discípulos para incriminar a Cristo, de maneira que ele fazia como que por intermédio. Se você for abrir no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e aqui no verso 15 diz assim, ó: mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhando com um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos? Primeiro ponto. Segundo, mais à frente, Jesus, acerca do jejum, ele diz a mesma coisa. Então, ele disse aos discípulos: por que os seus discípulos não jejuam? Para afrontar a Cristo. Mais adiante, uma outra afronta, no verso 24, isso tudo no capítulo 2 de Marcos. Os fariseus então perguntou aos discípulos por que eles desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Agora é o contexto aqui do qual nós estamos tratando. Eles sempre fizeram isso, afrontaram os discípulos para atingir a Cristo, ou às vezes tentar atingi-lo diretamente. E é interessante porque os fariseus tinham esse conceito, né? Aqui o autor descreve, o Talmud tem 613 leis judaicas, né? É um tratado de ordenanças, de tradições que eles criaram, no sentido de ter leis ali. Dessas 613, 39 eram só falando sobre o sábado. E dentre elas, existiam várias outras que não podia ser feito. Eu falei para vocês sobre ela, né? Não poderia cuspir na grama dia de sábado, porque isso era trabalho, fazendo com que a grama germinasse, ou a terra germinasse. Não poderia andar com sapato, com pregos, porque estava carregando peso. O lenço não poderia carregar com o bolso, não poderia ter nenhum peso no seu bolso, a não ser que ele fosse entrelaçado na roupa para fazer parte da roupa. Do contrário, estava carregando peso no sábado, era pecado. E fora as outras questões que tornavam o sábado um dia, um fardo, em vez de um descanso. Lembrando que Jesus fala assim, ó: o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? O sábado veio existir depois do homem. O homem foi criado no sexto dia. O sábado veio para servir de deleite, para servir de algo agradável e não para ser um fardo. O sábado veio em seguida, para que o homem guardasse, porque o homem já existia. Então hoje, a gente deve amar muito mais as pessoas e usar as coisas. Não é o que acontece. Se a esposa sai com um carro e se ela bate no carro, aí o carro está bem, o carro se machucou. O correto é perguntar: meu amor, você está bem? Você está machucada? O carro se resolve. Ela tem que ser a preocupação maior. As pessoas devem sempre ser mais importantes que as coisas, e nunca o contrário disso. Então, diante dessa situação, nós entendemos que Jesus demonstrava amor ao próximo, amor à pessoa, muito mais do que a lei ou alguma tradição que era tão relevada. Esse homem da mão ressequida, né, que Jesus estava na sinagoga ensinando, chama ele para o meio e fala assim: olha, diante de todos que estão presentes, no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Todos ficam calados. Agora, diante dessa controvérsia, Jesus os afronta. Aí ele vai e cura aquele homem e todo mundo fica ali revoltado. A cura de Cristo nunca envolveu um trabalho remunerado, nunca envolveu um benefício próprio. Era sempre para libertar alguém de algum problema espiritual, de algum problema físico. Essa é a essência do sábado. Essa é a essência de fazer uso na guarda do sábado. Jesus nunca, quando fala assim: eu sou o Senhor do sábado, né? Lamentavelmente, alguns usam essa frase para mostrar que isso diminui e Jesus então está colocando o sábado com uma coisa sem importância. Muito pelo contrário, Jesus está endossando a importância do que o sábado tem, especificamente pelo fato do sábado deve ser visto como algo aprazível, algo agradável, algo que veio para beneficiar o ser humano. Se eu faço uso do sábado para qualquer benefício próprio, para qualquer coisa particular,
o sábado não está sendo agradável. Eu não sei se eu deveria fazer esse comentário, mas eu confesso que eu fico muito triste quando alguns no sábado, quando vão à igreja, e eu falo dos adventistas do sétimo dia, e à noite vão dar plantão, passa a tarde toda dormindo porque à noite vai trabalhar. Bem, para mim, isso é fazer uso comum do sábado para benefício próprio. Aí você pode chegar e dizer assim, sim, Abel, mas o sábado foi feito por causa do ser humano, para que tornasse ele agradável, mas eu estou fazendo uso do sábado preocupado com o trabalho da noite, onde, na verdade, o sábado deveria ser visto como um dia de trabalho voluntário para o próximo. Trabalho que beneficiasse o próximo. Sabe, é necessário que a gente vise mais o sábado por essa causa, mas, infelizmente, para aqueles que não trabalham após o pôr do sol e que gastam boa parte do seu sábado dormindo, simplesmente passando a tarde em inatividade, eu não sei como é que Deus vê essa guarda do sábado. Porque o sábado que Cristo guardava era com atividade, era curando as pessoas, era visitando os necessitados, era pregando a palavra. E olha que passava a noite em oração. E mesmo ele sendo Deus, ele era um ser humano. Eu acho que quando a gente trabalha mais em prol do próximo, Deus nos abençoa muito mais com isso, com as bênçãos espirituais, com o seu auxílio, com a sua presença. Essas devem ser as bênçãos mais buscadas. Lamentavelmente, se busca muito o particular, muito o eu. E aí, em seguida, perde-se a essência do sábado. Quando os discípulos colheram espigas, eles não estavam pecando, porque naquele momento era necessidade, a importância era a sua necessidade física, o alimento. E qual o problema? Mas na cultura, na tradição, nas leis criadas pelos próprios líderes daquela época, isso tornava o sábado sufocante. Cristo veio libertar, e veio libertar da prisão de uma lei criada pelos seres humanos. Guardar o sábado envolve visitar os órfãos, visitar as viúvas, levar alimento a quem precisa, trazer paz às pessoas que estão atormentadas com a sua mente, dar estudos bíblicos, e isso faz parte da guarda do sábado. Trabalho voltado para o ser humano. Isso envolve a verdadeira observância de guardar o sábado. Que você reflita sobre isso e possamos guardar o sábado de uma maneira agradável aos olhos do nosso Pai Celestial. Deus, portanto, nos abençoe e nos dê a sua presença desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Nos ajuda a guardarmos o sábado, Senhor, porque o sábado é do Senhor, de uma maneira bíblica, fazendo visitas, dando estudos, fazendo valer a Tua vontade, ó Deus. E assim possamos cumprir a santa, boa e agradável vontade do Senhor. Dá-nos um bom dia em Tua presença, perdoa nossos pecados e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.